Bem-vindos a mais um Justiça Cega. Eu sou o Luís Soares. Hoje temos um episódio especial em que eu e o Luís Rosa vamos moderar um debate entre os partidos com assento parlamentar a caminho das eleições legislativas do próximo domingo. Para isso estão connosco neste debate Carlos Abreu Amorim, pela AD, Isabel Moreira, pelo PS, João Ambrósio, da Iniciativa Liberal, Cristina Rodrigues, do Chega, Paulo Moacho, do Livre, Luís Salgado, do Bloco de Esquerda e também Tânia Mesquita, pelo PAN. Sejam todos bem-vindos a este debate, sendo que a CDU também foi convidada a marcar presença, mas não teve disponibilidade de agenda para participar. Vamos começar com o caso Pinão Viva. Carlos Abreu Amorim, começamos por si. O caso Pinão Viva está na origem destas eleições legislativas. Luís Montenegro tem dito que não cometeu nenhuma ilegalidade, que não recebeu fundos da empresa desde que é Primeiro-Ministro e não violou a exclusividade a que está obrigado. Certo é que o caso podia ter sido detectado preventivamente. E a pergunta é simples. A AD concorda que a entidade para a transparência ou outra entidade pública passa a ter competências para fazer uma verificação a priori de possíveis conflitos de interesse dos membros do Governo? Muito boa tarde a todos os companheiros de debate e muitos cumprimentos à Rádio Observador e ao seu auditório. A AD entende que este caso foi exacerbado, foi empolado, de maneira a retirar daí intuitos políticos. Em relação à pergunta concreta que me faz, isto é, se de facto a entidade da transparência deve verificar após a apresentação, que tem um prazo de 60 dias da tomada de posse de um titular de cargo político, fazer uma verificação se de facto falta alguma coisa ou não, já há entidades, até no próprio Parlamento, que fazem isso. Isto é, há uma aferição... Mas não há um controle a priori dos conflitos de interesse? Não há um controle a priori. Mas esse controle a priori eventualmente exigiria meios administrativos e logísticos bastante mais reforçados que aqueles que têm. Nós, a priori, somos também favoráveis a todo e qualquer mecanismo que reforce a transparência e que, sobretudo, não permitam a criação de um clima de suspeição em relação aos titulares de cargos políticos, porque isso tem tendência a reforçar o populismo e a criar uma espécie de caldo de mesmice, se me permitem, dizendo que a democracia é um regime que tende a favorecer, enfim, uma série de comportamentos desviantes dos titulares dos órgãos públicos e dos órgãos políticos. E nós temos uma perspectiva que não é essa. E, portanto, somos a favor do controle, somos a favor da revisão. Se alguma coisa, toda esta situação acabou por nos trazer uma conclusão que nos parece quase que inatacável, é que, de facto, este sistema não está a funcionar bem. Não está a funcionar bem, não tanto por questões que têm a ver com a lei, mas que têm a ver com os papéis concorrentes, se me permitem, das várias entidades que estão, neste momento, envolvidas nesta matéria. Por exemplo, a entidade para da transparência que funciona junto da Secretaria-Geral do Governo, a entidade para a transparência que funciona junto do Tribunal Constitucional, o próprio Parlamento. Isto é, houve aqui um conjunto de interpretações que se foram atropelando umas às outras até se chegar a uma situação em que o aproveitamento político foi a pedra de toque disto tudo, que resultou numa situação insustentável. Portanto, a AD está aberta a melhorar o sistema e eventualmente... É evidente. Já muito temos feito em relação a todas as lógicas de transparência. Isabel Moreira, todos os governos já tiveram mais ou menos situações de conflitos de interesse, ou situações em que os membros do governo, por exemplo, já eram arguidos ou suspeitos em processos criminais, mas isso não impediu a sua tomada de posse. Vou só dar dois exemplos: Hernani Dias no governo de Luís Montenegro, Miguel Alves, por exemplo, no governo de António Costa. Tendo em conta o acumular de casos noutros governos, também não se discutiu... Não era arguido Miguel Alves quando foi... Desculpa? Miguel Alves, quando foi nomeado, não era arguido. Era arguido em dois processos. E era do conhecimento do Primeiro-Ministro. Miguel Alves, desculpe. Estava... Miguel Alves, secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro. Exatamente. Depois é que saiu. Sim. Muito bem. Tendo em conta o acumular de casos, e agora o caso Pinão Viva, a minha pergunta é: justifica-se criar audições parlamentares aos ministros e secretários de Estado indigitados para tentar escrutinar estes conflitos de interesse e outras matérias éticas, ou então, como estava a perguntar ao Carlos Abreu Amorim, reforçar a entidade de transparência, ou então criar uma nova entidade para fazer esse controle a priori? Eu começaria por agradecer o convite por estar aqui e cumprimentar a todos, penso que é só todos, penso que sou a única mulher, sim, e é um gosto estar aqui e penso que a sua pergunta banaliza a situação que fala no início,
porque disse que... São situações de conflitos de interesse ou situações Não, de porque suspeitas? disse a situação relativa ao Primeiro-Ministro poderia ter sido detectada se a entidade de transparência tivesse mais poderes. Não. Se a situação tivesse sido comunicada pelo Primeiro-Ministro, se o Primeiro-Ministro a tivesse comunicado, se a tivesse assumido, o Presidente da República não lhe poderia ter dado posse. Aí não é por falta de competência da entidade de transparência, não é por falta de leis. A Constituição prevê um regime de exclusividade para o Primeiro-Ministro. Isto é também replicado pela lei. Nós, os juristas, sabemos que isto é uma regra material, não é uma regra formal, e, portanto, o Primeiro-Ministro, se tem uma empresa sua ou através da mulher com quem é casado com a comunhão de adquiridos, é evidente que estava numa situação em que a regra da exclusividade estava a ser quebrada e, portanto, não podia ser Primeiro-Ministro. E, portanto, isto não tem nada a ver, isto está a ser tão banalizado. Então, Simpécio da Vieira também não devia ter tomado posse como Ministro da Economia. Eu peço desculpa, mas a regra relativa àquilo que eu estou a dizer é que um Primeiro-Ministro tem que estar em exclusividade e não pode ser um Primeiro-Ministro avançado. E, portanto, isto está-se a tornar tão banalizado que nós já vemos comentadores, quando isto é discutido, a dizer quem é que esteve melhor nesta questão, como se a questão fosse debatível. A questão não é debatível. No dia em que soubemos que o Primeiro-Ministro tem uma empresa na qual prestava determinados serviços que primeiro eram de consultadoria, depois afinal é de outra coisa, depois afinal já reformula empresas, depois as empresas eram umas, depois eram outras, é verdade, depois o caso vai-se avolumando e é potenciador de conflitos de interesses. Nós não sabemos se houve, se não houve, não é essa a questão. Isso é outra. Agora, um Primeiro-Ministro tem de estar em exclusividade de funções. Não estava. Tanto sabia que não estava que depois passou a cota para a mulher, o que continua a ser uma fantasia. Está enganada, passou a cota para a mulher quando se tornou Presidente do PSD. Não foi quando depois passou. Foi em 22. Exatamente, para a mulher, exatamente, passou a cota para a mulher. Cumpriu sempre a lei e, aliás, nem é essa questão. Passou a cota para a mulher com quem está casada em comunhão de adquiridos, o que significa que foi sempre sua. Era isso que eu queria dizer, peço desculpa pela retificação. Do ponto de vista jurídico não e, é portanto, é absurdo, porque é evidente que aquela empresa é uma empresa que funciona, enfim, o telefone, sabemos qual era o telefone, não é certamente a mulher e os filhos de tenra idade que fazem aquele volume de negócios com aquela faturação. E, portanto, peço desculpa, e, portanto, é evidente que não é. E depois, pelos valores que sabemos, pelas pessoas que são contratadas e subcontratadas e fazendo as contas, tudo isso já foi escrutinado. E, portanto, é o Primeiro-Ministro que não estava em exclusividade de funções. Não é verdade, e, portanto, não é a mesma coisa. Claro que sim. Portanto, o Primeiro-Ministro, se no momento em que foi empossado, o Presidente da República soubesse que a Spino Viva estava na situação jurídica em que estava, isto é, com uma cota da mulher com quem é casado em comunhão de adquiridos, é evidente que não podia ter tomado posse. Portanto, é outra questão. Completamente essa Quanto leitura, a isso, mas responderei depois. já foi alterado isso, não já? Pronto. Já foi alterado por alguma razão. Agora, a entidade para a transparência, sim, está previsto no programa do PS. Vamos seguir. A Cristina Rodrigues, na Chega, considera que os poderes da entidade para a transparência, que passou a fiscalizar os rendimentos e os conflitos de interesse da classe política, devem ser reforçados para permitir um escrutínio prévio dos conflitos de interesse? Olá, muito boa tarde a todos. Sim, eu acho que deve haver um reforço dos poderes, mas também dos meios da entidade para a transparência. Mas eu não posso deixar de comentar esta questão relativamente ao Sr. Primeiro-Ministro. Que é assim, eu julgo que a lei atual é muito clara quando diz que o Primeiro-Ministro tem que estar em exclusividade. E apesar... Eu compreendo que, eventualmente, os membros do PSD ou da AD fiquem perturbados com esta afirmação, mas, de facto, o Primeiro-Ministro não estava em exclusividade. E, portanto, também é muito claro, a lei também é muito clara quando diz que o Primeiro-Ministro ou outro titular de cargo público tem que declarar as suas participações em sociedades comerciais e tem também que declarar as suas contas. Sabemos que tem havido um conjunto de adendas que o Primeiro-Ministro tem feito porque efetivamente não fez todas as declarações que devia ter feito ou de forma completa. E a questão da venda da cota ou da cedência da cota à esposa, eu julgo que também foi já bastante explorada e efetivamente sabemos que é um negócio nulo, tenha lá as considerações que tiver
sobre o assunto. O facto é que o primeiro-ministro não é um político inexperiente e ele sabia perfeitamente aquilo que estava a fazer, sabia as implicações do que estava a fazer, muito provavelmente achou que ninguém ia ligar até que esta situação acaba por ser efetivamente trazida a público. Agora, acho que todos podemos concordar que não é razoável que empresas que eram clientes da empresa do Primeiro-Ministro façam negócios com o Estado enquanto o Primeiro-Ministro está em funções. E, portanto, acho que isto é uma evidência. É por essa razão mesmo que o Primeiro-Ministro deve estar em exclusividade para estar acima deste tipo de suspeitas e Luís Montenegro é o único responsável por esta questão se ter levantado e, posteriormente, pelo Governo, obviamente, ter caído. E é também por situações como esta, protagonizadas pelo Primeiro-Ministro atual, Luís Montenegro, mas também pelo anterior, que Portugal acabou por baixar 9 posições no índice de percepção da corrupção e deixando o nosso país novamente num lugar lastimável neste relatório que só ano transato, meu Deus, como é que pode dizer uma coisa dessa? Ouça, o que eu estou a querer dizer é que este tipo de condutas é que justificam a falta de confiança dos portugueses nas instituições e justificam que Portugal tenha sucessivamente andado a baixar neste ranking. E, portanto, sim, respondendo à questão inicial, a entidade para a transparência tem que ter mais meios, a entidade para a transparência tem que ter mais poderes de fiscalização e sim também tem que haver aqui talvez uma maior celeridade na verificação das condições dos titulares de cargos políticos para o exercício das suas funções. João Brosio, a Iniciativa Liberal é vista como um aliado natural da AD num cenário pós-eleitoral em que Luís Montenegro vence as eleições, mas tem sido muito crítica em relação a este caso Spinum Viva. Das ideias que temos já falado aqui até agora, qual é que seria a prioridade da Iniciativa Liberal para evitar novos casos como este? Começo por cumprimentar os membros do painel, agradecer o convite à Rádio Observador. Assim, eu vou ter que fazer um pouco de uma resenha histórica. Nós tivemos e temos tido ao longo dos anos planos nacionais anti-corrupção, tínhamos o Conselho Nacional da Prevenção da Corrupção, depois foi criado o MENAC. Em 2019 foi criada a Entidade para a Transparência, que, fruto de diversos atrasos na sua instalação, só começou em pleno funcionamento no ano de 2023. Chegamos ao ano de 2025 e após uma audição do Presidente da MENAC em sede de Comissão Parlamentar, propôs-se o afastamento do Presidente do MENAC e propôs-se também, se calhar, começar a pensar numa fusão das duas entidades. Assim, mas o que realmente é preciso, eu aqui tenho que concordar com a pergunta que é feita, é o que é que vamos fazer a priori para que não estejamos permanentemente numa retórica reativa, mas numa retórica proativa. Assim, a Iniciativa Liberal, no seu programa, está disposta, e está lá escrito, está disposta a pensar a introdução de mecanismos de vetting ou de screening antes da tomada de posse de secretários de Estado. Então concorda, por exemplo, com a proposta da AD, que vinha mais do ano passado, de criar uma super entidade que reúne o MENAC e a entidade da transparência? Eu não sei se concordo ou se deixo de discordar. Estamos abertos, evidentemente, a discutir. Agora é preciso que, de uma análise custo-benefício, de andarmos permanentemente a alterar as instituições do nosso país, se isso realmente tem alguma eficácia, porque se essa entidade depois demorar novos 4 anos a entrar em funcionamento, o que estamos a dizer é que perdemos 4 anos de eficácia no combate à corrupção e na transparência que se exige aos titulares de cargos políticos. Quer dizer, a Cristina Rodrigues disse que Portugal tem vindo a cair sistematicamente nos rankings de transparência, é verdade, mas também nós não podemos esquecer que o governo António Costa cai porque no escritório do seu chefe de gabinete tem um contrato de 75 mil euros de forma que não declarada. Quer dizer, e há aqui uma sucessão de casos e de má gestão política que sistematicamente colocam Portugal Percebo, ou seja, temos que fazer qualquer coisa para combater isso, ao fim e ao cabo. Certo, e a Iniciativa Liberal no seu programa apresenta efetivamente medidas como o screening e o vetting. Muito bem. Luís Salgado, o Bloco de Esquerda defende no seu manifesto eleitoral um reforço de fiscalização dos rendimentos titulares de cargos públicos e políticos. Tendo em conta o caso Spinum Viva, como é que poderá ser feito esse reforço? Ora, antes de mais agradecer ao Observador, ao Luís Rosa e ao Luís Soares por este debate e agradecer o convite que nos foi endereçado. Relativamente à questão, e não entrando especificamente no caso da Spinum Viva, mas falando num âmbito mais geral, a criação da Entidade para a Transparência foi um passo importante e saudado precisamente no relatório do 5º ciclo de avaliação do GRECO.
Sucede que havia críticas neste mesmo relatório, que é precisamente a recolha e a fiscalização das declarações de rendimentos. Ora, o que verificamos é que os titulares de órgãos públicos, de cargos públicos, podem declarar aquilo que quiserem, são notificados, têm 30 dias para ir corrigindo e pode avançar assim ad eterno. O Bloco de Esquerda apresentou uma proposta para que houvesse um controlo por amostragem a posteriori, e esse controlo seria feito de uma forma aleatória, periódica, da declaração de rendimentos e de património. Ora, com esse controle nós conseguiríamos sempre garantir uma maior transparência, em linha com as recomendações internacionais, a detecção de incumprimentos e também teria um efeito dissuasor. Agora, é necessário, como disse há pouco a Iniciativa Liberal e muito bem, reforço de meios, temos que reforçar os meios da entidade da transparência. E quanto à fusão, eventual fusão daqueles órgãos, teríamos que ver qual é que é o racional subjacente, não é? Temos de compreender quais é que seriam os ganhos de eficiência e de eficácia. Acho que o tempo de trabalho ainda foi curto, ainda não deu para perceber quais é que são os problemas efetivos. Os atrasos também foram muito grandes. Exatamente. E portanto, com o decorrer do tempo nós conseguiremos perceber melhor. Mas, de facto, se nós conseguirmos um controle sucessivo, seria para nós um ganho de eficácia. Muito bem. Paulo Moacho, o LIVRE quer alterar o regime atual de declarações de interesse e de rendimentos. Que mudanças defendem? Muito boa tarde. Agradeço também à Rádio Observador o convite e cumprimento também todos aqui os candidatos no painel. Bom, nós temos apresentado várias propostas nesta matéria. Nós precisamos de alterar o paradigma que temos atualmente, que é um paradigma, no fundo, de controle a posteriori, faz a declaração e depois, quando um problema surge, é que vamos ver se efetivamente as coisas batiam certo ou não. E nós precisamos de, como aliás é sempre posta a tónica nestas questões de prevenção da corrupção, na prevenção, precisamente. Ou seja, haver também uma entidade, e nós também somos favoráveis a que se olhe para a estrutura orgânica e, portanto, que eventualmente a entidade para a transparência, o MNAC e até a entidade das contas e dos financiamentos políticos possam ser uma única entidade, porque geralmente separam-se competências por várias entidades, depois todas elas funcionam sempre com orçamentos muito exíguos, não conseguem fazer o seu trabalho, portanto, desta forma, pelo menos, ganhar escala, haveria uma única entidade responsável por estas matérias e que poderia também ter funções até de aconselhamento, de explicação. Estas regras são muitas vezes complicadas e têm questões que são difíceis de perceber. Nós no Parlamento estamos sempre a dar pareceres sobre estas matérias, a tentar explicar como é que estas coisas funcionam. Portanto, às vezes há erros que são cometidos que são por, enfim... desconhecimento. Por desconhecimento, por alguma distração, por alguma coisa que escape. Mas a verdade é que depois disto também tem consequências para esta tal percepção pública das pessoas relativamente a estas matérias e, portanto, é preciso fazer melhor, atacar a questão logo no início e não depois ir, no fundo, chorar sobre o leite derramado quando as questões já estão na praça pública e já estão a ser discutidas e depois faz essa equivalência. Nós temos insistido também muito, já tocando aqui também noutras questões, na matéria, por exemplo, das audições prévias dos governantes, que é, por exemplo, acontece no Parlamento Europeu, os comissários vão antes a essas audições, onde muitas vezes é possível serem identificadas situações de potencial conflito de interesses. Aconteceu com as últimas comissárias portuguesas, nas quais são questionadas e depois então, corrigem essa situação. Se têm portfólios de ações de alguma entidade que possam vir a tutelar ou qualquer coisa deste género, vendem essas ações e fica a questão sanada. Isto é que é nós agirmos preventivamente e não a posteriori virmos a descobrir que afinal o Ministro ou o Secretário de Estado tinha uma empresa na área que estava a tutelar ou que eventualmente iria beneficiar de uma lei que esteve a redigir e também na questão específica do Primeiro-Ministro, por exemplo, e também dos outros governantes, fazer aquilo que os outros países fazem, como o Canadá fez agora, de todos aqueles que tenham empresas passarem essas empresas para uma gestão independente com a qual não tenham contacto e que possa salvaguardar os seus interesses e eventualmente e garantir também a confiança das pessoas nessa segurança de não haver esses conflitos de interesses. Tânia Mesquita, o PAN concordaria com essa ideia de audições parlamentares aos membros do Governo e com o reforço dos poderes de entidade da transparência para avaliar de forma prévia eventuais conflitos de interesse de ministros e secretários de Estado? Olá, viva, muito boa tarde a todos e a todas.
Não posso deixar de agradecer o convite que foi dirigido aqui ao PAN para poder estar hoje aqui presente também neste debate, e obrigada também por abrirem espaço para se discuta a justiça em Portugal e os seus problemas e as melhorias que temos que empreender aqui no futuro. Cumprimentar também os colegas de painel e desejar a todos uma boa semana de campanha, última semana decisiva, aqui para avançarmos numa nova legislatura. Portanto, para o PAN é essencial, de facto, que neste momento de campanha cada partido diga como pretende corrigir estes problemas reiterados, não é? Relativamente ao património dos políticos, sejam as casas de Pedro Nuno Santos, sejam a empresa de Luís Montenegro. E ainda ao encontro daquela que é a sua pergunta, sem dúvida, tudo aquilo que puder ser feito para que de facto possamos aqui dar uma resposta a estas questões, enfim, que marcam o nosso dia-a-dia, sem dúvida que temos que nos debruçar sobre elas e avançar com seriedade e compromisso. E da parte do PAN o caminho é claro, e desde já aproveito também para poder apresentar duas daquelas que são as nossas propostas nesta matéria. Por um lado, a regulamentação no Código das Sociedades Comerciais, a figura da suspensão da participação social por titular de cargo político no exercício daquele que é o seu mandato, mas também a possibilidade que no decurso desse mandato os titulares entreguem a gestão dos seus ativos pessoais e familiares a um blind trust, aquilo que também há pouco foi dito, ou seja, os tais gestores independentes que possam fazer então essa administração dos bens com autonomia e sem o contacto com os seus detentores. E, portanto, nós acreditamos que estas duas soluções conseguirão atingir aqui o objetivo de evitar que um político tenha de renunciar à sua vida profissional para ir para a política, que também não nos parece que seja justo. E por outro lado, também de assegurar que o exercício do seu mandato não esteja condicionado por aqueles que são os interesses económicos. E depois não esquecer aquela que é também a necessidade da regulamentação do lobbying, que também é aqui um tema que é muito caro ao PAN, para que se possa de uma vez por todas rastrear a influência dos grandes interesses, não é? Portanto, em determinadas decisões políticas, o que nos parece fundamental. E obviamente também daquilo que já foi dito e obviamente que subscrevemos, que tem que ver com o reforço da entidade da transparência, que deve ter mais meios e deve ter também um quadro de pessoal mais estável. Ainda ao encontro também daquela que foi a questão que também já mencionada anteriormente, é fundamental restaurar a confiança dos cidadãos na justiça, e isso está associado desde logo à confiança nas instituições e começando pelo poder político e, portanto, para além daquelas que são as questões habituais que falamos, como a celeridade processual e os meios que devem ser aqui reforçados, a resposta a estes problemas reiterados relativamente ao património dos políticos é, em nosso entendimento, essencial. Vamos agora abordar a questão da reforma da Justiça. Carlos Abreu Amorim, numa altura em que o processo do BPN parece ter prescrito na totalidade, a Operação Marquês só vai chegar a julgamento a 3 de julho, quase 8 anos depois da acusação do Ministério Público. Parece haver um consenso entre a AD e o PS para uma reforma penal, como se viu, por exemplo, no debate das rádios. Quer a AD, quer PS, quer impor prazo ao Ministério Público para fazer investigação, também a transformar a instrução numa fase mais rápida e reforçar os poderes dos juízes e revisitar o sistema de recurso. Aquilo que lhe pergunto é, Carlos Abreu Amorim, a AD admite estudar a possibilidade de execução de pena após a segunda instância confirmar uma condenação do Tribunal da Primeira Instância, a chamada dupla conforme. De resto, há vários países da União Europeia que têm essa possibilidade. Bom, em primeiro lugar, eu antes de responder a essa pergunta, peço desculpa, mas eu tenho que voltar atrás, porque criaram-se aqui um conjunto, quase que diria, uma nuvem, uma nebulosa de insinuações que não me posso deixar que passem como verdade. O Primeiro-Ministro Luís Montenegro cumpriu todas as suas declarações, as suas obrigações declarativas. E muito para além das entidades e muito para além até das leis que servem e a que essas entidades devem obedecer, também importa aqui elemento pessoal, isto é, as pessoas que estão nessas instituições. E o que se passou é que foi a partir das declarações que o Dr. Luís Montenegro apresentou na entidade para a transparência, que se fizeram as tais famosas investigações jornalísticas. Isto é, cada vez que se ia consultar a declaração do Dr. Luís Montenegro, julgava-se extrair daí um facto novo, quando o facto não era novo. A única coisa que houve de novidade em todo este processo, em toda esta embrulhada, foi o facto de que a entidade para a transparência, que é uma entidade administrativa, e que, portanto, obedece ao Código de Procedimento Administrativo,
que funciona junto do Tribunal Constitucional, mas não pertence ao Tribunal Constitucional, essa entidade administrativa teve uma interpretação, a meu ver, completamente fora da lei, designadamente completamente fora da lei 52/2019, e tenho vários pareceres que isso demonstram, e é também a minha opinião, que, designadamente em relação ao artigo 13º, resolveu extrair uma obrigação declarativa que não consta do elenco legal. Isto é, ultrapassou o princípio da competência, o princípio da legalidade da competência e quis exigir uma obrigação declarativa que nem sequer tem cobertura nem na lei, já agora, nem no modelo digital ou informático. Estava previsto. O Primeiro-Ministro quis cumprir, quis fazer compliance, quis submeter-se a essa Estava prevista a escusa. Chegou, não, mas o Primeiro-Ministro quis cumprir, independentemente de não concordar com essa interpretação. E, a partir desse momento, é que se gera esta novela, ou melhor, esta fábula, que se diz que o Primeiro-Ministro está a apresentar as suas declarações às pinguinhas, quando disse não é verdade. Os partidos e os jornalistas já perguntavam pelas empresas. O Primeiro-Ministro, não Isabel, não era titular da empresa. O negócio não é era nulo. A esposa. Sabe que essa questão é uma questão muito controvertida no direito. São casados em não é isso que está em causa. E nem sequer é isso que está em causa. O que está aqui em causa é que a entidade para a transparência colocou ao Primeiro-Ministro uma exigência, uma obrigação declarativa que não colocou a nenhum outro titular de cargo político, nem Primeiro-Ministro, nem membro do Governo, nem deputado ou Presidente de Câmara. E, portanto, há aqui quase que, diria, uma obrigação, um ato administrativo que vai única e exclusivamente na direção do Primeiro-Ministro. Porque a situação não é meramente jurídica, a situação, como sabe muitíssimo bem, é também política. E a certa altura, isto tornou-se uma situação quase que impossível, uma espécie de Penso que perdemos aqui o contacto com o Carlos Abreu Amorim. Não sei se é possível retomar o contacto com o Carlos Abreu Amorim, que não estamos a ouvi-lo nesta altura. Não estamos a conseguir retomar o contacto, já vamos tentar retomar esse contacto, mas enfim, vamos tentar recentrar o debate na questão seguinte, que é da reforma da Justiça, mas penso que já temos nesta altura a possibilidade de continuar a ouvir o Carlos. Carlos, penso que já está em condições de... Eu não sabia que tinha saído do ar. Foi por breves segundos, mas foi uma boa deixa para nos recentrar o debate então na questão da reforma da Justiça. O debate não é sobre a Spin Viva. Exatamente, na reforma da Justiça mas curiosamente... Mas também não fomos nós que dissemos a partir de agora não responde a mais ninguém, ou seja, tão transparente como eu em plena Assembleia da República, não é? Com este falar de terrenos e coisas que não interessavam nada, não é? Meus senhores, ficou clara a vossa posição relativamente a esse tema, mas temos que seguir o debate, senão não vamos ter tempo para os restantes temas. Carlos, eu pedi-lhe para responder então a essa questão relativamente à reforma da Justiça, àquilo que há de estar disponível para fazer, nomeadamente a se admite estudar essa possibilidade de execução de pena após a segunda instância confirmar uma condenação do Tribunal da Primeira Instância, a chamada dupla conforme. O programa da AD é favorável, com algumas medidas concretas e também com uma predisposição geral de atitude a melhorar o funcionamento da Justiça, particularmente no que diz respeito à celeridade processual e à morosidade na Justiça, que em alguns setores, por acaso, não me parece que o setor mais dramático seja o âmbito penal, mas sim talvez a jurisdição administrativa e fiscal, em alguns setores, de facto, é um entrave ao desenvolvimento do país. Sem dúvida nenhuma que nós temos previsto a reforma da legislação processual penal, queremos uma maior filtragem das denúncias, requacionar, como disse aliás na sua pergunta, a fase processual da instrução e outras alterações, nomeadamente em matéria de recursos. Não queremos limitar o recurso, mas queremos rever em algumas situações, porque esta situação terá que ser ponderada e equacionada por uma comissão legislativa que, de alguma forma, pense e faça uma reflexão conjunta sobre esta matéria, a questão do efeito devolutivo e suspensivo dos recursos, isto é, para aqueles que nos estão a ouvir, se quando alguém recorre para tudo e depois espera-se pela resposta do recurso, ou se o processo pode continuar independentemente da possibilidade de interposição desse mesmo recurso.
Em relação àquilo que disse da dupla conforme, é uma questão que eu não lhe vou dar agora aqui a resposta, porque, como disse, é uma questão que tem que ser refletida e no seu todo. O processo penal é uma unidade de sentido, aliás, como todo o sistema jurídico. Nós não podemos estar a acertar uma medida daqui sob pena de depois destaparmos, se me permite a expressão, outro setor noutro lugar do sistema processual penal. Agora, há aqui uma predisposição geral, quase que diria holística, em relação à possibilidade de nós refletirmos sobre duas questões. Uma, como disse, é celeridade e amorosidade que neste momento existe em toda a justiça, particularmente da justiça administrativa e fiscal. Temos também algumas propostas sobre isso, por exemplo, a migração do sistema informático. Mas já lá vamos, Carlos, deixe-me só para nós nos centrarmos aqui na questão do processo penal. E também na questão dos recursos e, obviamente, também na questão de que há aqui uma lógica que tem que ser muito pensada, tem que ser muito refletida. Muito bem. O Isabel Moreira, o secretário-geral do PS, porque anda aqui precisamente nesta questão dos recursos, anunciou no debate de rádios que defende uma revisão do sistema de recursos, isso faz parte até do programa eleitoral deste ano do Partido Socialista. Eu fazia-lhe duas perguntas. Que tipo de recursos podem deixar de ter efeito suspensivo e se o Partido Socialista concorda com o conselheiro Cura Mariano, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que defendeu numa entrevista ao Observador o fim do sistema da tripla jurisdição e uma restrição dos recursos para o Supremo Tribunal de Justiça? Bom, em primeiro lugar, eu não lhe vou dar uma resposta tão concreta, porque eu acho que isso depois precisa de avaliação. E também acho importante nós não fazermos uma reforma do que quer que seja com base em casos que são discutidos por terem a importância que têm, ou porque demoraram muito tempo, tiveram um peso muito grande, nem aqui, nem no que diz respeito à justiça penal, nem no que diz respeito à transparência, a propósito do caso Pino Viva. Mas não acha que há uma patologia na jurisdição penal no que diz respeito a casos complexos? Acho que há várias patologias e nós temos várias propostas, quer no que diz respeito ao Ministério Público, porque entendemos que é preciso clarificar a forma como é coordenada a hierarquia interna do Ministério Público, quer no que diz respeito ao processo penal, permitir a suspensão provisória do processo num número muito mais alargado de crimes, e também a questão das regras sobre a conexão de processos, precisamente para evitar os megaprocessos que dão uma ideia geral daquilo que se passa no processo penal e não é aquilo que se passa normalmente no processo penal, e sim reavaliar os recursos que devem manter efeito suspensivo e os que devem ser reconduzidos para um caráter meramente devolutivo. E a questão dos prazos processuais parece-me absolutamente essencial. E também reforçar ou pelo menos garantir aquilo que deveria já acontecer, aquela que é a tutela da nossa intimidade, da vida privada, e também os nossos direitos fundamentais em particular. Eu gostaria de só recordar que a Procuradora-Geral da República foi há pouco tempo à Assembleia da República com o seu relatório. A doutora Lucília Gago? Exatamente. E há o ano coisas... passado? Sim, não. O ano passado. Foi há muito pouco tempo, foi assim em dezembro. Portanto, em dezembro? Sim, nós foi em dezembro, portanto há 5 meses. Antes hora do doutor Amadeu Guerra. Exatamente. Mas desse relatório nós podemos concluir coisas que são bastante reveladoras para este debate. Por exemplo, o relatório era bastante extenso, a audição foi pública, aliás foi feita pela relatório anual do Ministério Público. Por parte do PS, por parte da deputada Cláudia Santos, que é uma excelente penalista, e eu li o relatório todo e nós verificamos que houve de facto um aumento de 169 magistrados de 22 para 23, mas, por exemplo, nós sabemos que há uma hierarquia interna, que a Procuradoria tem poderes para dar diretivas, ordens e instruções, estão lá aparece lá quando é que foram dadas as diretivas, mas não aparece, por exemplo, quando é que foram dadas as ordens e instruções, não se sabe. Nós sabemos quanto é que deve demorar, quanto é que deve durar supostamente o inquérito. Não há lá qualquer indicação qual é que foi a duração média dos inquéritos. Por exemplo, eu acho que era importante haver mais informação. Sobre isso. Por exemplo, diz-se há despacho para prorrogar os prazos do inquérito. Sim. Mas não se diz nesses relatórios quantos é que houve. Mas os para a aceleração já se diz quantos é que houve. Ora, isto deixa-nos aqui com dificuldade.
E há uma coisa que a senhora deputada do PS levantou que me parece essencial, que é, os advogados sabem que há um prazo máximo para o inquérito. E eu acho que se deve entender que é máximo e isso deve ser reforçado numa reforma, eventualmente com uma reavaliação, um despacho de reavaliação em casos muito complexos. Mas a verdade é que o relatório é completamente omisso quanto a dizermos qual é que é o prazo médio e qual é que é a percentagem que os prazos médios são ultrapassados. Mas nós ficamos com uma dúvida que é se há tantos casos em que, apesar das queixas, os casos são encerrados, só 10% das denúncias, pelo menos daquele ano, é que deram a origem, por exemplo, a inquérito criminal. O que se pergunta é, se o prazo é ultrapassado, tão largamente ultrapassado, porquê é que não há arquivamento? Até porque pode haver reabertura do inquérito. Claro. Já lá vamos a essa questão. Mas eu acho que isto é mesmo mas fundamental. Vamos fazer perguntas concretas sobre isso, Isabel. Repare, o número de inquéritos tidos com indiciação é inferior a 3%. Sim. Portanto, estes dados também são importantes para analisarmos aquilo que queremos fazer. Agora, a pergunta que me disse é fundamental. Há recursos que eventualmente não fazem sentido e penso que a instrução deveria ter um papel completamente diferente daquele que tem. Muito bem. Não deveria ser um segundo julgamento. Muito bem. Cristina Rodrigues, o Chega, nada disto no seu programa eleitoral, mas eu estive a lê-lo, não encontrei, sobre medidas de celeridade que acabamos de escrever no processo da AD e do PS. Aposta, sim, em aumentar as penas, garantindo penas mínimas que não possibilitem a suspensão da pena, e aumentar o prazo de prescrição de alguns crimes. Estou a citar o programa, nomeadamente crimes de corrupção. Mas tem aqui um ponto em comum com a AD e com o PS, que é que querem combater os megaprocessos. Duas perguntas numa só. Em que medida é que o aumento das penas e o aumento do prazo de prescrição pode promover uma justiça penal mais rápida, mais célere? E se o Chega quer impor prazo ao Ministério Público para ser obrigado a investigar mais rápido? Que era um bocado também isso que a Isabel Moreira estava agora aqui a defender. Bom, há uma questão que é a questão do aumento das penas não vai necessariamente tornar os processos mais céleres, não é? Tem, eventualmente, um efeito dissuasor perante os potenciais criminosos, não é? De praticarem determinados atos. No que diz respeito à prescrição, aí também não vai acelerar, porém vai permitir que em casos de alta complexidade não tenha que haver tanta pressão sobre os órgãos de investigação, ao Ministério Público, para conseguirem dar andamento ao processo. Aquilo que nós queremos assegurar com a questão da prescrição é que as pessoas não fiquem impunes perante determinados atos que possam eventualmente ter praticado, e a questão da prescrição, no nosso caso, não diz respeito apenas aos crimes de natureza económica ou financeira, mas também a outro tipo de crimes, como o abuso sexual de menores, e nesse caso em particular tem a ver com as particularidades que este tipo de crime está associado e ao facto das vítimas não conseguirem denunciar num determinado prazo. Mas não entrando por aí, porque julgo que não será o ponto fundamental, eu gostava aqui de sublinhar uma questão, que é estes pactos para a justiça entre PS e PSD, eles são recorrentemente falados. Aliás, eu julgo que há um ano nós tivemos um debate precisamente com este tópico, em que também se falava da disponibilidade de Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro para se articularem, para haver aqui um acordo no que diz respeito à reforma. Há um ano não era tão evidente, hoje é mais. Mas já foi mencionado, aliás, eu lembro-me que tinha sido até decorrente do debate nas rádios com todos os partidos e que o Luís Rosa nos perguntou exatamente o que é que o Chega considerava relativamente a essa possibilidade. Por acaso recordo. Mas qual é que é o ponto aqui? O ponto aqui é que passou um ano e efetivamente essa reforma não se concretizou. A Ministra da Justiça fez inclusivamente algumas reuniões com os vários partidos, mais especificamente quanto à corrupção, mas o facto foi que essa reforma continua por se fazer e continua por ter lugar. E, portanto, eu julgo que aqui, e falando obviamente em nome do Chega, nós somos a favor de haver determinados prazos. No entanto, há uma coisa que tem que ficar muito clara, é que não basta
não basta encurtar prazos, é preciso atribuir meios. E é preciso atribuir meios aos órgãos de polícia criminal e ao Ministério Público. E, portanto, por outro lado, também sabemos, no caso, por exemplo, os oficiais de justiça, que temos cerca de 1000 oficiais de justiça em falta, outra centena de procuradores do Ministério Público, e como se costuma dizer, não se fazem omeletes sem ovos, embora seja discutível, mas não se fazem omeletes sem ovos. E, portanto, não vale a pena nós estarmos a encurtar prazos se de facto não estamos a garantir ao Ministério Público todas as condições para a sua atividade, digamos assim. João Brós, a Iniciativa Liberal propõe a revisão do efeito suspensivo do recurso para o Tribunal Constitucional, também quer alterar a fase de instrução e defende a possibilidade do Ministério Público ter critérios de oportunidade em crimes de reduzida gravidade. Por que razão o partido não defende esse princípio de oportunidade para crimes de corrupção ou outros mais graves? Bom, só rapidamente para responder à questão e depois já foco o tema na reforma da justiça. Porque é preciso libertar recursos para realmente alocá-los onde interessa e aos processos de maior complexidade, alocar procuradores e oficiais de justiça a processos de maior complexidade. Se nós temos um problema de recursos no Ministério Público, podemos tornar o sistema mais eficiente e alocá-los a processos onde realmente se exigem recursos humanos. Assim, eu não posso deixar de notar que nós estamos a falar da reforma da justiça e uma reforma da justiça que exige sempre um pacto de regime. O pacto de regime já existiram alguns. Eu lembro que em 2017 foi feito um pacto de regime alargado com poucas medidas que posteriormente foram executadas. E nós não podemos deixar de considerar, quer dizer, nós não podemos estar à espera de uma reforma da justiça para agir, porque as soluções estão há muito tempo identificadas e a Iniciativa Liberal o que fez neste programa eleitoral é endereçar os problemas que estão há muito tempo identificados, nomeadamente ao nível da celeridade na justiça administrativa e fiscal, que para nós é prioritária neste momento. Nós temos tempos de resolução dos processos na jurisdição administrativa e fiscal muito maus. Nós ficamos muito mal cotados nos estudos do Conselho da Europa. Nós neste momento temos uma duração média dos processos findos nos tribunais administrativos e fiscais de primeira instância de 31 meses, mas se nós analisarmos a fundo estes dados, nós verificamos que o problema até existe, evidentemente, na jurisdição administrativa, mas é muito mais premente na jurisdição fiscal. Que na jurisdição administrativa nós conseguimos ter um processo resolvido em média em 21 meses, mas na jurisdição fiscal nós temos um processo resolvido em média em 41 meses, é quase o dobro. E você tem um estudo do Conselho Superior da Magistratura sobre os megaprocessos em que reflete precisamente tempos de média de resolução muito semelhantes da jurisdição administrativa e fiscal. Pronto. Por exemplo, que são superiores a 8 anos. Sim, temos muitas fontes de dados onde podemos concluir... Mas a pergunta era sobre a jurisdição penal, não era sobre a jurisdição administrativa ou fiscal. Certo, eu já lá iria, ou seja, nós desdobramos o nosso programa da justiça nestes dois pontos. E relativamente, pronto, eu iria... Eu tenho de sublinhar... É que a minha curiosidade era sobre a questão, o princípio da oportunidade. Vocês defendem por problema para os casos menos complexos, por uma razão de celeridade. Essa celeridade também faz falta nos processos de grande complexidade. Porque é que vocês não defendem o princípio da oportunidade nesses casos? Nós temos recursos humanos alocados às chamadas bagatelas penais que poderiam estar a ser alocados a casos de especial complexidade de forma a acelerar esses processos. Mas sem o princípio da oportunidade nesses casos. Mas sem o princípio da oportunidade nesses casos. Pelo menos para já, sem aplicar o princípio da oportunidade a esses casos. E nós também não posso deixar de elogiar o recente trabalho feito pelo Conselho Superior da Magistratura, que também vai de encontro àquilo que são as medidas propostas pela Iniciativa Liberal, nomeadamente ao nível da reforma da fase de instrução, da eliminação do efeito suspensivo dos recursos para o Tribunal Constitucional, que fala também na questão dos incidentes de recusa de juiz, que são uma manobra dilatória que temos de endereçar, e evidentemente, se calhar, se as regras de conexão atuais não estão a funcionar nos megaprocessos, se calhar temos de as esclarecer. Elas existem na lei, mas não estão a funcionar. Pois não. Luís Salgado, o Governo tem em discussão pública um anteprojeto para a transposição de uma diretiva europeia em que se propõe o confisco de bens, mesmo em caso de morte, doença ou até prescrição de processo criminal, entre outras medidas que pretendem reforçar o arresto preventivo de bens e a perda em favor do Estado. Tendo em conta que também defende o confisco de bens, o Bloco concorda com essas medidas? Sim, antes de mais, todos os bens que tenham origem em crimes devem eles reverter a favor do Estado. E, portanto, se há alguma hipótese teórica desses bens ou das bens que o agente terá obtido terá sido através de um crime, obviamente deve-se arrestar e garantir que no final do seu processo, uma vez comprovado o crime, que esses bens passam para
para o Estado. Aliás, nós no Bloco de Esquerda também costumamos aqui olhar sempre para aquilo que dizia o antigo presidente do Sindicato de Juízes, o Dr. Manuel Soares, que diz que era mais fácil combater a corrupção se nós fôssemos pelo enriquecimento injustificado. E o Ministério Público tem esse mecanismo que poucas vezes utiliza, que é, em vez de tentar comprovar a corrupção, que é difícil, há 2 agentes, ir pelo... se a determinada pessoa tem, por exemplo, 75 mil euros que não os declarou, não consegue identificar a sua proveniência, ou deles não há um pagou crime os impostos. específico para isso. Exatamente. E, portanto, podemos ir por aí. O importante nisto é... E que tem a ver com o facto de não ter sido declarado ao Tribunal Constitucional, por exemplo. Por exemplo. Nós julgamos que... Não é um crime de falsas declarações, é um crime agravado que a Associação Sindical dos Juízes propôs e foi proposto na lei. Precisamente. E isto por causa do impacto, na nossa ótica, o impacto social destas medidas. E esqueçamos as questões das bagatelas, não é o montante que estará aqui em questão, mas é assim a motivação para a sociedade. Ou seja, nós temos que garantir que o cidadão se revê no Ministério Público quando o Ministério Público de facto acusa alguém de ter incumprido as suas obrigações ou as leis. Relativamente à questão da justiça e pegando naquilo que há pouco estava a ser dito, nós temos um acordo dos agentes de justiça de janeiro de 2018. 89 medidas, as quais nenhuma foi concretizada. Ora, eu já o ano passado insisti aqui e volto a insistir. Se há um acordo dos agentes de justiça, o que é que os agentes políticos estão a fazer para olhar para esse documento e começar a concretizar alguma das medidas, nomeadamente na jurisdição administrativa e fiscal, quiçá está mais ou menos estudado, mas estudar a fundo a integração na jurisdição comum para perceber se de facto há ganhos de eficácia e eficiência. Eu acho que temos que olhar para a justiça não apenas a parte penal. A justiça é muito mais ampla, impacta diariamente na vida das pessoas em muitos âmbitos, de registros civil, penal, administrativo, e nós temos que olhar para a justiça como um todo e repensar muitas medidas, começando, quiçá, como disse há pouco, pelos acordos de 2018, de janeiro de 2018, dos agentes de justiça. Muito bem. Paulo Moacho, o livro tem medidas de celeridade muito semelhantes às da AD e do PS. Está disponível para participar no Pacto para a Justiça que a AD e o PS parece que já têm alinhavado? E já agora também uma curiosidade minha. No ano passado eu lembro-me que lhe fiz uma pergunta, agora pegando outra vez na memória, como a Cristina Rodrigues estava a falar há pouco, fiz-lhe uma pergunta sobre uma proposta que o livro tinha de criar tribunais especializados para julgar casos de corrupção e criminalidade económico-financeira. Este ano não vi essa proposta no programa. Isso caiu porquê? Bem, em primeiro lugar, a questão do Pacto da Justiça, primeiro é preciso decidirmos se queremos efetivamente ter um Pacto para a Justiça ou não, até porque a Ministra da Justiça já disse que não era por aí que se caminhava, mas depois o Primeiro-Ministro voltou a trazer essa questão. E o Secretário-Geral do PS também. Exatamente. Do nosso ponto de vista, mais do que chamar-lhe pacto ou não, é preciso olhar para quais é que são as coisas concretas que nós já sabemos, porque estas questões já andam a ser discutidas há anos, já todos mais ou menos, ainda por cima com eleições tão frequentes, acabamos por estar já quase todos aqui a discutir sempre os mesmos temas nestes debates. E são coisas que nós já sabemos. Exatamente. São coisas que nós já sabemos que é preciso fazer, ou que já estão estudadas, ou que já foram propostas. Depois, claro, podemos analisar os detalhes. Mas, precisamente, temos algumas propostas que vão nesse sentido. A questão, por exemplo, dos recursos, do efeito suspensivo dos recursos para o Tribunal Constitucional, ou da necessidade de nós reavaliarmos a fase de instrução, que neste momento é um pré-julgamento, e, portanto, acaba por ser quase uma duplicação de procedimentos que aquilo que os tribunais estão a fazer, muito por impulso também dos próprios arguidos, mas clarificar de uma forma mais direta quais é que são os objetivos desta fase e, portanto, ser só para erros de direito ou questões de facto grosseiras e, portanto, não haver essa repetição, porque isso também atrasa os processos e atrasa e conta também para os prazos depois da prescrição, mas também haver uma revisão das leis processuais para se identificarem precisamente onde é que estão estas situações de expedientes dilatórios que podem ser utilizados e que devem ser eliminados. Nós entendemos que, agora a última questão que colocou, tem que haver especialização relativamente a este tipo de criminalidade. Ela é importante. A proposta de tribunais
específicos têm sempre questões constitucionais que são levantadas, podemos eventualmente... A Isabel discorda deles, exatamente. Podemos eventualmente resolvê-lo através de secções especializadas em determinado tipo de criminalidade. Vai dar, exatamente. Um tribunal especial é claramente inconstitucional. Na prática acaba por ir dar ao mesmo. O nosso ponto é a especialização, a alocação de meios para que estes processos possam ser mais céleres. Nós sabemos que, e também quando se fala da questão da celeridade em processo penal, não é tudo igual. Há processos que conseguem se resolver com relativa rapidez. O que é mesmo mau são estes megaprocessos, estes processos da criminalidade económica ou financeira, que são de extrema complexidade, são de extrema dificuldade de provar, de recolher prova, de demonstrar, e portanto precisam ter esse investimento. São também aqueles que têm maior impacto na percepção pública e portanto também por isso é preciso uma especial atenção aos mesmos. Muito bem, Tânia Mesquita, o PAN também concorda com muitas das medidas que já falamos aqui, pelo menos de acordo com o seu programa eleitoral, mas refere uma novidade que, eu recordo-me que é dividido o Partido Socialista quando António Costa era Primeiro-Ministro, os acordos de sentença que existem noutros países europeus, salvo erro, na Alemanha, se a minha memória não me falha. Explique-nos como é que funcionariam esses acordos de sentença e como é que o PAN quer reduzir o risco de prescrição causado por atrasos processuais e implementar precisamente esses acordos de sentença. Ora viva, novamente, deixe-me só aqui dar nota também daquilo que inclusivamente também já foi referido relativamente àquela que é a constatação que temos que ter que Portugal não precisa de uma urgente reforma da justiça, mas não apenas isso, não é? Precisamos o quanto antes de tirar do papel muitas das medidas do Pacto de Justiça, que é um Pacto de Justiça de 2018, portanto já lá vão 7 anos, não é? E que muito está ainda por cumprir. E portanto, olha, um exemplo é a criação de equipas, por exemplo, com competências para colaborar no processamento de instrumentos de cooperação judiciária internacional em todas as comarcas, e que é tão importante, como nós bem sabemos, para os casos de criminalidade económica e financeira. E nesse sentido, o PAN tem vindo a defender e continuará aqui na sua senda também eleitoral, a defender medidas e propostas que otimizem o funcionamento dos tribunais e que garantam esta celeridade por via da implementação efetiva da decisão eletrónica, das entidades públicas, da criação de secções especializadas na área da contratação pública, parece-nos fundamental. Falar também da questão que é importante, e temos inclusivamente também no PRR um fundo, penso que sejam 270 milhões para a questão da digitalização da justiça, que parece-nos também fundamental para apoiar aqui nesta celeridade destes processos, e portanto parece-nos que, para além dessa questão dos incentivos e aquilo que há pouco falava precisamente, ou seja, da introdução de mecanismos negociais para assegurar a resolução célere dos processos, como são precisamente os acordos de sentença, que já se vê em países como a Alemanha, a Espanha, a França, a Itália, inclusive também Países Baixos, parece-nos que é aqui uma ferramenta, de facto, para podermos aqui introduzir mecanismos de simplificação de sentenças. Obviamente que terá que ser densificado, terá que ser trabalhado, teremos que fazer grupos de trabalho nesse sentido e ver também e aprender com aquela que é a experiência internacional, mas parece-nos que, a par daquela que é a otimização dos meios técnicos e humanos, a digitalização da justiça, a reforço dos meios de cooperação, pensamos que por essa via seja aqui importante, e é uma novidade e é algo inovador que temos que implementar, porque realmente os problemas nós já sabemos quais são, já os conhecemos. Aliás, eu diria que nós nos últimos anos passamos mais tempo nos diagnósticos e na definição daquilo que não está bem do que propriamente em tentar fazer mudanças positivas, mas não queria aqui fechar a resposta à questão sem dar aqui também nota de algo que para o PAN é fundamental e é também um tema que nós queríamos aqui trazer para o debate, que é o reforço dos direitos das vítimas de violência sexual e de violência doméstica, e reduzir também esta revitimização, que é algo que o PAN também pretende alcançar
com a eliminação da possibilidade de suspensão provisória do processo, que é também uma novidade do nosso programa político, no âmbito destes crimes, ou seja, contra a liberdade e a autodeterminação sexual, e depois também do crime de violência doméstica. E depois também uma novidade que trazemos, e obviamente que é um tema que está na ordem do dia, que é, para além disso, a garantia da nomeação de patrono nas escalas de prevenção, por exemplo, não é? Para as vítimas de violência doméstica, de crimes sexuais e também de crianças que tenham este estatuto de vítima, para que de facto o apoio gratuito seja concedido, seja acautelado por advogado desde o primeiro momento. Portanto, queríamos também trazer esta perspectiva aqui mais humanista e, obviamente, de resposta a uma situação e a um problema que temos vindo a deparar-nos diariamente e que faz parte neste momento aqui também da agenda pública e política. Vamos agora tentar acelerar um pouco mais este debate, olhando para também a forma de atuação do Ministério Público, que tem estado no centro de muitas das propostas, ou esteve no centro de muitas das propostas para as eleições no ano passado. Entretanto, Lucília Gago foi substituída por Amadeu Guerra. Houve também muitas críticas à Operação Influencer, ao inquérito António Costa. Houve também agora muitas críticas à figura da averiguação preventiva, a Luís Montenegro ou a Pedro Nuno Santos. Começo por si, Carlos Abreu Amorim. A AD vê necessidade de clarificar a cadeia hierárquica do Ministério Público, reforçando o poder do Procurador-Geral, e qual é a avaliação que faz da utilização desta figura da averiguação preventiva? Nós não consideramos que, num tema estrutural como é o da Justiça, os partidos políticos, quando se apresentam a eleições, façam propostas na medida daquilo que foi as suas preocupações ou aquilo que os afetou diretamente. Enfim, para dar um bocado a imagem um bocadinho mais clara daquilo que eu quero dizer, não é intenção da AD fazer aquilo que um alto dirigente do PS disse recentemente numa entrevista: nós não queremos pôr o Ministério Público na ordem. Não é para isso que servem estas eleições, nem é para isso que vai servir a nossa governação. Obviamente, nós percebemos a preocupação do Partido Socialista com o Ministério Público, ou quase que diria obsessão com o Ministério Público. Quem foi o dirigente já agora? Não ouvi. Agora, por acaso, não estou recordado o nome, mas foi um dirigente do PS. Um alto dirigente, mas não se lembra do nome. Que disse que é pôr o Ministério Público na ordem, mas encontro já ainda antes do fim do debate. Obrigado. O que se passa é que é preciso nós termos a devida distância. E já agora, quando se fala em pacto, não é para imitar nem o Pacto de 2008, nem o Pacto de 2018. Tem que existir, neste e noutros problemas estruturais, um consenso construtivo entre as várias forças políticas no sentido de encontrar soluções. O Ministério Público tem problemas? Com certeza que sim. Os próprios responsáveis do Ministério Público consideram que existem esses problemas. E haverá, eventualmente, necessidade de rever alguns dos mecanismos hierárquicos dentro do Ministério Público. O próprio sindicato tem falado sobre isso. Agora, não nos parece, com toda a sinceridade, que o grande problema da justiça em Portugal, ou um dos maiores problemas, seja o funcionamento do Ministério Público. Obviamente que vamos ter que articular, juntamente com o Ministério Público, as modificações legislativas que o seu regime poderá vir a ter, uma evolução legislativa, mas não propriamente uma revisão, porque me parece, com toda a sinceridade, que muitas vezes isso assemelha-se a uma resposta política a problemas que o Ministério Público eventualmente possa ter criado, dentro da vida política ou daquilo que se considera uma intervenção na vida política. Não é essa a nossa questão. Eu penso que dotar o Ministério Público de meios, já agora também a magistratura, porque os magistrados portugueses têm uma necessidade muito grande de meios, e nós temos um plano, exatamente, a senhora Ministra da Justiça, para criar uma lógica de assessorias na magistratura judicial, que é extremamente importante. Mas tornando a operacionalidade do Ministério Público mais densa, através da digitalização, da interoperabilidade, de uma gestão de recursos humanos que seja eficaz, e adequando de forma evolutiva o regime atual do Ministério Público, eu penso que o Ministério Público conseguirá perfeitamente cumprir a sua função como magistratura essencial ao funcionamento da Justiça em Portugal. Já agora, só para clarificar, quem usou a expressão por Ministério Público na ordem foi a atual Ministra da Justiça, Rita Alarcón Júdice. Isabel Moreira, obrigada. O PS alterou o Estatuto do Ministério Público com a Ministra Francisca Van Dunham. Continua a sentir necessidade de clarificar essa questão como em 2024, e já agora queria também insistir nesta questão, se este modelo da averiguação preventiva está a ser bem utilizado. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, este governo, quando tomou posse, disse que ia ser muito forte em relação à
ao combate à corrupção e à reforma da justiça, e de facto estou para a Assembleia da República, foi constituída uma comissão eventual e mais nada, não há uma única proposta de lei que tenha saído do governo. E a própria campanha eleitoral foi muito forte em matéria de até demagógica, não é? Vai acabar com a corrupção, com cartazes alusivos ao PS. Agora, não é por nós estarmos confortáveis ou desconfortáveis com esta ou aquela atuação do Ministério Público que nos vamos inibir de fazer uma análise objetiva daquela que é a atuação do Ministério Público ou daquela que deve ser um melhor quadro legislativo relativamente ao Ministério Público. Pelo contrário, isso seria demitir-nos do nosso papel de legislador relativamente ao Ministério Público. Relativamente às ações preventivas, eu digo-lhe claramente que não vejo, depois de 2 acórdãos constitucionais, que já penso que já foram aqui glosados na Rádio Observador, não vejo base alguma para o Ministério Público utilizar a figura relativamente a factos passados. As ações preventivas, aliás, eu gostava de perceber melhor o que é que se passa no Ministério Público, porque, de acordo com o último relatório de atividade que li, das que foram utilizadas, apenas 2 foram para a frente. Portanto, sabe-se pouco sobre a utilização dessa figura. Acho sim que é muito importante olhar para o funcionamento, a hierarquia do Ministério Público, porque, como eu disse há pouco, nós não sabemos muito bem se ela funciona como deve ser. Então, no seu entendimento, o problema persiste. Persiste. Com o novo Procurador-Geral. Nós sabemos que há uma diretiva que foi impugnada pelo sindicato, mas eu não... O Supremo Tribunal de Justiça e depois o Supremo Tribunal de Justiça recusou essa ação. Depois o Tribunal de Justiça recusou essa ação, mas não a vemos a ser aplicada como ela devia ser aplicada. Nós sabemos que temos um relatório que não nos dá nota de ordens e instruções que sejam dadas no inquérito. Nós sabemos que o Ministério Público não é parte acusadora, mas não sabemos quantas vezes é que pede a absolvição do arguido em tribunal com base na produção ou na não produção de prova. Nós sabemos que no TCIAP o número de inquéritos findos com indiciação é inferior a 3%. Sabemos que o número de escutas é muito grande, mas não temos dados nos relatórios. O número de escutas estão um número muito percentual, muito reduzido. O relatório não explica. O relatório não diz. A Procuradora-Geral disse isso na audição parlamentar. Não, peço desculpa, não está lá escrito. No relatório não há relação. Disse na audição. Temos 10% de denúncias que deram origem a inquérito. Isto não bate certo com o número de escutas que há e com o número de operações que são feitas. É inferior a 10%. Em relação, dos inquéritos. Temos metade dos inquéritos findos e a serem arquivados, como eu disse há pouco, por haver ou não haver crime ou haver falta de indícios. Isto remete-me para a questão dos prazos. Eu acho que os prazos valem para todos, valem para os juízes, mas também para o Ministério Público. Acho que deve haver uma revisão da questão da clarificação da obrigatoriedade dos prazos serem perentórios, naturalmente com a possibilidade de uma fundamentação para que possam ser prorrogados, mas reafirmando sempre, como eu disse aqui, que pode sempre haver a reabertura de um deixar a lei clara nesse aspecto. Deixar claro. Agora, não há razão nenhuma para, se nós vemos que tantos e tantos casos são arquivados por falta de indícios, porque é que há tantos inquéritos abertos que se arrastam há anos e anos e anos, se há falta de indícios e não ainda caso sonoro nenhum, porque é que não são arquivados? E mais, também se devia esclarecer melhor a forma como o Ministério Público decide ou não decide comunicar relativamente a determinados casos ao país, porque também em relação a isso a lei é clara, o artigo 86, número 3 do Código de Processo Penal é clara relativamente à forma como se deve comunicar com o país, e eu penso que isso também deve ser objeto desassombrado politicamente, e mal seria não se poder ter um debate sobre esses assuntos sob pena de estar a dizer queremos, como eventualmente terá dito uma pessoa de altíssima importância do atual governo e não um membro um dirigente do Partido Socialista, mas eu acho que toda esta questão da justiça, quer a justiça administrativa que aqui foi dita, que é importantíssima, quer a justiça penal, deve ser discutida e sim, deve ser buscado um consenso
com o PSD, porque é essencial um consenso com o PSD, porque sem haver um consenso com o PSD ela não é possível, mas com o máximo de parceiros parlamentares possíveis, com os que venham com propostas constitucionais, democráticas, claro, não são bem-vindas aqui propostas que não sejam, e também há hoje ferramentas como a inteligência artificial que podem ajudar muito também à celeridade de uma justiça que queremos para todos e para todas, e não deixando aqui de dizer que também é importante a componente que eu referi no início, que é também temos de proteger os direitos fundamentais das pessoas que estão a ser investigadas, das pessoas que estão a ser alvo de algum tipo de averiguação. Claro. E relativamente ao que disse no início, eu não acho errado uma pessoa ser arguida e ser candidata a deputada, não por estava exemplo, a censurar nada. ou ser membro do governo, depende do tipo de crime. Aliás, temos aqui o caso da candidata Cristina Rodrigues, não vejo problema nenhum nisso. Muito bem. Deixa-me só clarificar uma questão, de fazer uma pergunta à Cristina Rodrigues, que é... Eu já me lembro quem foi o dirigente socialista, já agora é em 10 segundos. Foi Marcos Prestrelo, exatamente há um mês, que acusou o Ministério Público de interferir no processo político. Mas disse que ia pôr a mão nele? Isso foi a Ministra da Justiça. Mas foi Marcos Prestrelo há um mês que disse isto, que era exatamente o que eu queria dizer, e depois a expressão que foi atribuída à Ministra da Justiça realmente é verdade. Foi ela que disse há vários tempos, antes da Rádio Observador. A entrevista foi ao Observador, tenho aqui a entrevista à minha frente, fui eu que fiz a entrevista, e a frase é: Rita Alarcão Júdice, disse, Ministra da Justiça, precisamos de um novo Procurador-Geral que ponha ordem na casa. Foi isso, foi essa a expressão. Sim, muito bem. Cristina Rodrigues, só uma pergunta sobre nesta questão também, que é, nomeadamente, ainda há pouco já falou dos prazos que defende para o Ministério Público, também defende um reforço de meios, mas em relação à questão das averiguações preventivas que o novo Procurador-Geral, Amadeu Guerra, colocou em cima da mesa e deu uma nova interpretação legal, digamos assim. O que é que o Chega pensa sobre isso? Está a agir bem o Procurador-Geral ou não? É assim, desde que o Ministério Público atue dessa forma para qualquer cidadão em que tenha notícia de uma eventual prática de um crime, nada contra estas averiguações preventivas. Só alguma coisa contra se efetivamente estas averiguações preventivas só se aplicarem a eventuais figuras mediáticas ou políticas e não ao cidadão comum. Portanto, havendo notícia de uma eventual prática de um crime, uma notícia anónima, por exemplo, não choca que se verifiquem estas averiguações preventivas de forma a evitarmos iniciar-se processos sem que haja fundamento suficiente para esse efeito. E, portanto, quanto a esse ponto, acho que o Ministério Público deve ter a liberdade, não é? A independência de verificar, caso a caso, qual é que será o meio mais expedito para fazer essas verificações. Agora, no que diz respeito ao Ministério Público, e é uma coisa que não tem sido, a meu ver, devidamente desenvolvida ou falada, é a questão da autonomia do Ministério Público, que e aqui falo especificamente da questão da autonomia financeira, que de alguma forma acaba por minar toda a autonomia, digamos assim. E, portanto, atualmente, o Ministério Público, o seu orçamento é integrado no Ministério da Justiça e, portanto, de alguma forma o Ministério Público acaba por estar dependente do Governo. Esta situação já tem sido alertada pelo próprio sindicato do Ministério Público, já tem sido alertada até por Lucília Gago, antes de finalizar o seu mandato, também falou desta questão e, portanto, há de facto aqui uma dependência que não deveria ainda existir. Isto porquê? Ora, se o Governo tem a capacidade de determinar este orçamento, tem também a capacidade de condicionar, de alguma forma, a capacidade de ação do Ministério Público ao limitar-lhe os recursos disponíveis, obviamente, mesmo que o faça de uma forma indireta. E por isso, aquilo que tem sido defendido pelo Chega, mas também pelo próprio Ministério Público, é efetivamente que tenha o Conselho Superior de Magistratura tenha um orçamento próprio que possa gerir da forma que considerar mais conveniente e mais apta à prossecução dos seus fins. E gostava ainda de dizer que... Só para concluir, que não. É mesmo para concluir. Nos últimos relatórios do Conselho da Europa, ficou evidente que Portugal é um dos países que menos investe no Ministério Público a nível europeu. E, portanto, encontra-se nos 3 últimos lugares da tabela. E acho que isto também deve ser um ponto de reflexão
para todos os partidos políticos, obviamente, porque temos que verificar se de facto há aqui um subinvestimento no Ministério Público e que razões levam a esse subinvestimento. Muito bem. João Ambrósio, a posição da Iniciativa Liberal sobre estas duas questões, devemos clarificar a questão hierárquica no Ministério Público e qual é a avaliação que faz sobre esta utilização da averiguação preventiva? Bom, relativamente à questão da averiguação preventiva, eu já pude anteriormente dizer num outro debate que é preciso alguma cautela na comunicação do Ministério Público, que o Ministério Público faz, nomeadamente quando estamos perante fases processuais de utilização escassa, como bem disse a doutora Isabel Moreira, e de utilização especial, porque eu relembro que esta não é uma lei geral aplicável a todo o tipo de crimes, mas que se enquadra em crimes de corrupção e criminalidade económica e financeira. Ora, portanto, sendo uma lei especial de utilização escassa... E para a prevenção. E para a prevenção, sim. Combate e prevenção à corrupção e criminalidade económica ou financeira. Sendo uma lei de utilização escassa e ainda por cima especial, deve haver uma maior e especial cautela por parte do Ministério Público ao fazer este tipo de comunicação. Não deveria ter sido feita? Na vossa ótica? Diga? Não, estava a perguntar hoje, se não deveria ter sido feita, se quiser participar, também esteja à vontade. Claro que não deveria ter sido feita. Muito bem, Bom, e o João? A questão é o que é que o Ministério Público ganha com esta comunicação sem depois explicar concretamente às pessoas aquilo que é uma averiguação preventiva. É que tem que desmistificar e tem que desenvolver. Não, o comunicado tenta explicar da natureza o da figura não comunicar. Tenta explicar, mas é que as pessoas, digamos os leigos, o cidadão comum pode perceber que existe uma fase de inquérito, uma instrução e um julgamento. Mas agora, se adicionarmos uma fase de pré-inquérito, se calhar tem que ser explicada com mais detalhe. É que o averiguado nem é ouvido, isso, não é constituído de arguído, etc. Portanto, ficar a saber-se que é averiguado. Sim, sendo uma fase especial, pelo menos deveria ter existido um maior desenvolvimento e uma melhor explicação nessa mesma comunicação. Não pode comunicar. Quanto à questão da diretiva, a ilegalidade da diretiva, eu relembro que o Supremo Tribunal Administrativo interferiu a ilegalidade da diretiva em dezembro de 2024. Exato. Sobre a questão hierárquica. Interferiu a ilegalidade da Exatamente. diretiva. Exatamente. Pronto. Quer dizer... O sindicato entendia que era ilegal e o Supremo Administrativo não lhe deu razão. Não lhe deu razão. Exatamente. O Ministério Público é hierarquizado, constitucionalmente hierarquizado. Portanto, nós aqui estamos já a ir ao detalhe daquilo que é a hierarquia na prática. Ora, eu não vou responder à questão do que é que a Iniciativa Liberal faria se tivesse o Ministério da Justiça e se tivesse esse poder decisório, mas evidentemente é preciso perceber quais seriam as consequências nomeadamente para a eficiência e para a eficácia do Ministério Público, para a independência do Ministério Público, de uma alteração das atuais regras. Mas isso teria de ser estudado com profundidade e uma reflexão alargada, porque implica um repensar da arquitetura do regime. Luís Salgado, o Bloco de Esquerda, o que é que pensa sobre este assunto? Pois, nós concordamos com esta última asserção, quer dizer, temos de ter muito cuidado quando mexemos ou tentamos mexer na autonomia do Ministério Público e lembramos que a independência do Ministério Público existe apenas em relação ao poder político. Há uma subordinação à lei, aliás, na Constituição da República é referida à sua autonomia, mas não à sua independência, por algum motivo. Quanto à hierarquização, de facto, ela sempre existiu, umas vezes foi melhor utilizada, outras vezes... foi indicada, não foi utilizado de todo, ou foi indicado até que não existia, não é? Eu recordo que a anterior procuradora, por diversas vezes, indicou que não poderia interferir nos processos, mas foi muito lesta quando abriu uma intervenção interna para um processo disciplinar a uma procuradora. Escreveu um artigo. Exatamente. E, portanto, é isto que não pode acontecer no Ministério Público. Tem que haver democratização. Se os procuradores não põem em causa o próprio Ministério Público, mas sim têm direito a uma voz crítica sobre o seu funcionamento, quer dizer, não pode depois o Ministério Público ter no seu topo alguém que diz uma coisa e o seu contrário de uma forma livre. Agora, o que o Bloco de Esquerda defende é a transparência. Portanto, se houver uma intervenção hierárquica do Ministério Público, no Ministério Público, tem de estar no processo. Tem que estar no processo. Exatamente. Isto é o mais basilar. Portanto, nós temos que saber quem é que interveio como e porquê e em que sentido. Claro. Que é para toda a gente saber o que é que se passa. Portanto, quanto a isto, esta é a posição do Bloco de Esquerda. Temos de ter cuidado e defender o Ministério Público. Lembremos, é uma peça basilar no Estado de Direito e é ele que defende a lei, mais do que defender os políticos ou outra coisa qualquer, defende a lei e o Estado de Direito e os cidadãos. E a esmagadora maioria dos magistrados do Ministério Público faz um excelente trabalho. Exatamente. Agora, permita-me só terminar com uma questão.
Muito rapidamente, muito que é para nós rápido, ver se sim, aceleramos. exatamente. A questão dos arquivamentos, eu acho que o Ministério Público poderia e deveria explicar melhor os arquivamentos. Eu sei de situações concretas em que o Ministério Público, na posse dos elementos suficientes para começar uma investigação, decidiu arquivar simplesmente porque achava que o crime era uma bagatela jurídica. E, portanto, é aqui que nós também temos que perceber muito bem o Ministério Público, quando age, se arquiva, porque é que arquiva, o que é que ele considerou naquele momento que poderia estar em causa ou não. Se não arquivou, então vamos deduzir a acusação e que seja eficaz. Paulo Macho, em relação a este tema também, o que é que o LIVRE defende? Sim, bom, já foram aqui ditas várias coisas com que nós concordamos. Tem havido esta discussão sobre a questão da hierarquia. Algumas das questões já foram, aliás, essa decisão do Tribunal também já clarifica algumas questões. Se houver questões ainda a clarificar, elas devem ficar claras, até porque todos os magistrados devem seguir pelas mesmas regras, mas também com cautelas, porque a autonomia do Ministério Público é um valor essencial e é essencial para o nosso sistema de justiça. Não nos parece necessariamente que o caminho seja concentrar ou centralizar mais poder no Procurador ou Procuradora-Geral da República. Sobre esta questão das averiguações preventivas, também estou, em geral, de acordo com aquilo que aqui foi dito. É uma figura jurídica que foi muito pouco utilizada. Aliás, nós começámos a ouvir falar dela agora. E tem como objetivo precisamente a prevenção e, portanto, se é uma forma de prevenção deste tipo de criminalidade económica ou financeira, é estranho que seja comunicado, não é? Que seja anunciado que foi aberta esta averiguação preventiva, e também não se pode tornar quase como um pré-inquérito, não é? Portanto, já estamos aqui, quando estamos a discutir, rever algumas fases do processo penal, porque ele acaba por demorar muito tempo, não podemos estar a adicionar outras que, no fundo, também acabam por alimentar a percepção pública. A maior parte das pessoas não saberá o que é uma averiguação preventiva. Eu, quando ouvi a primeira vez, tive que ir pesquisar o que era a averiguação preventiva, confesso. E perceber efetivamente em que circunstâncias, quer dizer, perceber sequer se existia ou se era uma coisa que tinham inventado agora nova, para perceber efetivamente do que é que estávamos a falar. E portanto convém que depois nos próprios termos que se utilizam, não é? Esta figura tem este nome que parece que é simplesmente a abertura do inquérito para a maior parte das pessoas, e na verdade não é bem isso que está em causa. E portanto aqui também, enfim, ficam algumas dúvidas. Naturalmente que uma das principais críticas que tínhamos à Procuradora anterior era a forma como comunicava ou não comunicava, ou comunicava seletivamente. Enfim, vai haver sempre críticas, a verdade é essa. Ficámos com estas dúvidas relativamente à questão da averiguação preventiva. Bem, temos que estar a mesma pergunta, se para terminarmos esta ronda e iniciarmos outra rapidamente, pedir-lhe alguma celeridade na resposta. O que é que pensa sobre esta questão, seja da reposição hierárquica no Ministério Público, seja da questão da averiguação preventiva que foram abertas a Luís Montenegro e a Pedro Nuno Santos? Sim, desde logo nós pensamos que o Ministério Público nos últimos anos tem assumido aqui um papel quase de protagonista político, o que não só não lhe assenta bem, como põe em causa aqui a confiança dos cidadãos nas instituições, e portanto isto parece-nos que é demasiado perigoso para a nossa democracia, portanto dar essa nota. E apesar de haver um novo Procurador-Geral da República, a verdade é que os casos recentes demonstram os mesmos problemas de falta de transparência e de violação crónica do segredo de justiça que víamos no Ministério Público de Lucília Gago, portanto deixar também aqui esta nossa preocupação. No demais, acompanhamos também as reservas e as preocupações que já foram deixadas relativamente às averiguações preventivas, sendo certo que são um instrumento que é importante na ação do Ministério Público, não dizemos que não, mas devemos evitar que estas averiguações, por serem feitas sem a reserva necessária, possam transformar-se aqui quase em sentenças de condenação. Portanto, acompanhamos e devemos ter presente aqui realmente esta reserva nesta nova figura, não é, que nos é trazida. Consideramos que, de facto, portanto, o essencial não será tanto também alterar o enquadramento desta figura à boleia de casos recentes, mas melhorar as práticas existentes e daí que, fazendo agora a ligação com a outra questão, seja de facto necessária uma clarificação da coordenação e também dos poderes hierárquicos da PGR, não é? No âmbito dos inquéritos, garantindo várias coisas, garantindo uma maior uniformização de procedimentos, a celeridade na investigação criminal, o respeito pelos direitos fundamentais, tão importantes. Portanto, é essa aqui a visão do PAN, que vai na linha também daquilo que já foi mencionado. Bem, temos 10 minutos para acabar o debate. Isto tem sido uma conversa já longa, interessante, mas temos mesmo 10 minutos, temos que fechar daqui a 10 minutos. Eu gostava de juntar dois assuntos, fazendo uma ronda por cada partido. Nomeadamente a questão das prisões.
seja o investimento no Parque Prisional, seja as condenações sucessivas no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que Portugal tem sofrido nos últimos anos, seja a questão do acesso ao direito, que é uma questão muito importante para os ouvintes e que todos os partidos têm propostas. Começo por si, Carlos Albreu Amorim. A AD quer reformular o Parque Prisional português depois de ter feito 49 auditorias, o Governo ter feito 49 auditorias a estabelecimentos prisionais após a fuga de Val dos Deus. Vamos ter um plano de investimento público para construir novas prisões e já agora também pedir-lhe, muito sucintamente, medidas da AD para promover um maior acesso ao direito. Bom, em primeiro lugar, a situação das nossas prisões, como as alegadas auditorias que foram realizadas pelo Governo revelam, não é de facto a melhor, não é aquela que nos deve deixar sossegados. O nível de civilidade de um sistema jurídico também se mede pela situação das suas prisões e é evidente que o Governo tem neste momento preparado um plano de investimento para melhorar a situação do nosso parque prisional. É uma das medidas em que apostamos mais e consideramos que isso é fundamental e penso que aí não haverá grande discussão. A única discussão política que se pode ter sobre esta matéria é exatamente como é que se deixou que se chegasse à situação em que se está. Em relação ao acesso à justiça, nós julgamos que, de facto, há entraves financeiros, há entraves económicos e estamos, neste momento, a desenvolver um plano, que, aliás, estava a ser desenvolvido no momento em que o Governo caiu, passou a situação do Governo de gestão, para tentar encontrar uma forma de preencher essas necessidades da existência de taxas de justiça, que também são importantes como o financiamento ao sistema de justiça, em relação à questão do acesso ao direito, porque neste momento a situação é uma situação muito difícil de compaginar, porque, de facto, há entraves financeiros, há entraves económicos, a justiça é demasiado cara para que o cidadão comum possa estar, neste momento, digamos assim, em perfeitas condições de ir ao sistema judicial e pedir justiça. Há aqui, eu não sei se esta é a minha última intervenção. Será certamente e muito rapidamente, para terminar, Carlos, por favor. Então, muito rapidamente. Nós, em 11 meses, fizemos muitas coisas. Nós apresentamos uma agenda anticorrupção, reestruturamos o MENAC, reforçamos a prevenção da corrupção nas autarquias locais, fizemos a revisão das carreiras dos oficiais de justiça, que é fundamental para o funcionamento dos tribunais, o estatuto remuneratório dos guardas prisionais também foi revisto, vamos continuar a fazer isto, vamos reforçar as alterações legislativas processuais, por exemplo, na jurisdição administrativa e fiscal, vamos fazer com que a migração do CITAF para os sítios possa ajudar a funcionar os tribunais administrativos, vamos aprovar uma estratégia nacional de resolução alternativa de litígios para simplificar procedimentos, continuar a valorizar as carreiras. Eu penso que depois daquilo que o Governo conseguiu fazer nos últimos 11 meses, se os portugueses depositarem em nós a confiança como pensamos, os próximos anos poderão, de facto, dar a volta, mudar a face da justiça em Portugal. Fica clara a sua ideia, Isabel Moreira, em relação ao parque prisional. É importante investir em novas prisões? Bom, deixe-me só dizer que não houve agenda nenhuma anticorrupção. Foi atirado, repito, para o Parlamento e foi criada uma comissão eventual para isso e o Governo não apresentou qualquer proposta de lei nessa matéria. Eu acho que nós temos previsto no nosso programa... Não, foi feito uma comissão eventual no Parlamento e não há proposta de lei do Governo em matéria de combate à corrupção. Foram preparadas 32 medidas que estão neste momento a ser... Qual é a proposta de lei? Qual é a proposta de lei? Foi tudo remetido para o Parlamento. Continuando. Foi tudo remetido para o Parlamento por exigência constitucional. Não há proposta de lei. Não apresentaram. Não é normal um governo anunciar uma agenda anticorrupção e não escrever uma única proposta de lei. Dizer, governos entendam-se e escrevam vocês. Nunca aconteceu antes. Todas as grandes leis, medidas legislativas anticorrupção, aliás, com o voto, as últimas tiveram aprovação, com o voto positivo do PSD, foram propostas pelo PS. Ficam claras as vossas posições, vamos
vamos avançar para a questão das prisões. Sim, continuar Desculpa, a Carlos, mas reforma temos das mesmo que avançar para dar a palavra a prisionais. todos. Nós preparamos 32 medidas. Não e está a elas perceber, não há estavam nenhuma a ser- lei. neste momento- Não é Ah, bem, medidas, não há nenhuma nenhuma lei, lei. porque nós tivemos Ficou 11 meses claro. no Parlamento. Não E as foi, medidas porque tiveram que ser pediram para ser o apresentadas, governo, para ser tiveram o que ser Parlamento a Temos que fazer. avançar. Meus senhores, temos mesmo que avançar. Fica eu claro, percebo. no final do verão. Fica E clara a até, vossa posição. Em reuniões. Eu, como não com o estava Parlamento lá, do mas PS, talvez agora, não é? saiba, mas agora é candidato porque lista. Oh, valha-me Deus. Bom, Vamos continuar, Isabel Moreira, não é por porque favor. não sei mesmo. Estava a perguntar porque não sei mesmo. Temos que avançar, Vamos senão não damos a palavra a esgotamos todos. Não, sim, nós temos previsto no programa continuar a reforma das infraestruturas prisionais, num plano geral de requalificação e de humanização e de acabar com a questão da sobrelotação, que é de facto um problema que se tem que pôr fim. E a valorização de todas as carreiras, mas também é muito importante falar nos centros educativos que têm de ter também uma atenção especial e no que diz respeito ao acesso à justiça, avaliar o modelo de acesso direto à justiça, tanto ao nível da instituição de um sistema de apoio judiciário abrangente e eficaz, como ao nível do valor das custas judiciais e também atualizar a tabela de honorários para a proteção jurídica. E uma coisa que já falámos aqui uma outra no ano passado, que é a questão da queixa constitucional ou do recurso de amparo, que é fundamental. As pessoas não têm, de facto, forma de se defender relativamente a ataques a direitos fundamentais, quer direitos básicos e direitos sociais, direito para o direito constitucional, o que depois, concretamente, para que não haja uma sobrecarga do Tribunal Constitucional, passaria por a eliminação do chamado recurso de segundo tipo, que esse sim tem sido usado e sobreusado em grandes processos que se arrastam, e bem, porque eu se fosse advogado e tivesse que defender o meu cliente, se fosse uma forma, também faria, mas as pessoas que realmente precisam de defender os seus direitos fundamentais e têm poucos meios para estar na justiça, não usam recurso de segundo tipo, que é basicamente invocar a inconstitucionalidade de uma norma e ir para o Tribunal Constitucional. Agora, ir ao Tribunal Constitucional porque é ofendido um direito fundamental, isso não existe em Portugal e eu acho que isso também é importante referir aqui. Cristina Rodrigues, além de propor o aumento de penas e a promoção de penas de prisão efetiva para determinados crimes, o Chega também já propôs a prisão perpétua. São medidas que acabam por contribuir para o aumento da lotação das prisões. Que propostas tem o Chega para melhorar também a qualidade de vida dos reclusos? Bom, o Chega, sejamos sinceros, não está propriamente preocupado com a qualidade de vida dos reclusos. Está mais preocupado com as condições de trabalho dos guardas prisionais. Estão a referir à qualidade de vida, à qualidade das prisões. E por outro lado, peço desculpa, não percebi. Estávamos a falar, obviamente, das prisões que têm más condições e por isso é que Portugal é condenado no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, sucessivamente. Já houve várias condenações, efetivamente, é uma questão que o Estado português tem que ver. No entanto, continuo a dizer que acho que nos devemos focar mais nas condições de trabalho dos próprios guardas prisionais, que eu próprio já tive a oportunidade de ver em determinados estabelecimentos prisionais, não têm quaisquer condições de trabalho. A isto existe o outro ponto que é fundamental, que é as condições mesmo de segurança para os próprios guardas e para as pessoas cá fora. Ainda hoje saiu notícia de um recluso que estava em fuga e que um guarda prisional que estava de folga detectou na Baixa de Lisboa e acabou por ser capturado. Mas não deixa de ser quase ridículo a circunstância de um recluso ter fugido do estabelecimento prisional de Monsanto e está tranquilamente a passear pela Baixa. De qualquer forma, eu queria mencionar que faltam cerca de 1.500 guardas prisionais. Efetivamente, há uma grande falta de atratividade na carreira. Não tem havido investimento suficiente, o que coloca em causa, uma vez mais, a segurança pública e a segurança dos próprios guardas. Apenas porque sei que estamos aqui um bocadinho... Estamos apertados mesmo a caminho do fim. Que o Chega defende a redução do valor das custas processuais, que neste momento acabam por ser um entrave ao acesso à justiça, e essa não é a sua função, e devem também ser revistos os critérios de acesso ao apoio judiciário, porque hoje em dia apenas uma pessoa em situação de praticamente indigência é que consegue ter acesso, acabando por deixar de fora uma grande parte da população que também não consegue fazer face aos custos que um processo em tribunal lhe traz, e por fim uma atualização da tabela de honorários dos advogados, mas uma atualização que seja séria e não conforme aquelas que têm acontecido ultimamente. Isso das custas inclui os detidos, por falta de meios. João Bródio, faz sentido para a iniciativa liberal João Bródio adotar um modelo de parceria público-privada para a construção de prisões? O governo do Partido Socialista e Liberdade Projeto Sócrates tentou implementar um plano dessa natureza. Isso faz sentido para si? Já agora, quais são as medidas da IEL para promover um maior acesso ao direito? Para mim,
ou para a Iniciativa Liberal? Nós não temos para a Iniciativa Liberal. Programa, a pergunta... Não temos no nosso programa qualquer parceria pública ou privada para a construção das prisões, mas temos uma proposta de reforma do Parque Prisional Nacional, com o encerramento gradual dos estabelecimentos degradados e substituindo-os por infraestruturas modernas, com custos operacionais mais baixos, que se refletirão em poupanças de longo prazo. Eu, infelizmente, já tive a oportunidade de constatar pelos meus próprios olhos o avançado estado de degradação de estabelecimentos prisionais, como o EPL aqui de Lisboa e o estabelecimento prisional de Tires, que, relembro, está em obras para receber reclusos do EPL, transferidos do EPL. Mas é preciso nós notarmos que não é só de curto prazo. Isto não se vai fazer a curto prazo, né? Ninguém vai construir prisões e estabelecimentos prisionais em 2 ou 3 anos. Demora muitos anos, e nós temos outras medidas para o parque prisional, como a instalação dos inibidores de sinais móveis em todos os estabelecimentos prisionais e uma revisão da política de recursos humanos com uma melhor alocação. Ou seja, com esta reforma do prazo do parque prisional também se poderia fazer uma melhor alocação dos recursos humanos. E nós aqui temos também outro foco, que é a questão da reinserção social. Quer dizer, nós neste momento o sistema penal é composto por reclusos que são reincidentes, e isso é que não pode acontecer. Tem que haver uma separação daquela que é a execução da pena, daquela que é a reinserção social, que é para nós deixarmos de ter este flagelo do entra e sai dos mesmos reclusos nas cadeias portuguesas. Muito bem, Luís Salgado, os investimentos no Parque Prisional são uma prioridade para o Bloco de Esquerda, e uma vez mais as propostas do Bloco para um maior acesso ao direito. Precisamente, e pego nesta questão da reinserção, mas... Nós temos o relatório do Olhar ao Futuro para Guiar a Ação Presente, 2017-2027, são para o Bloco de Esquerda prioridades irrecusáveis, nomeadamente a requalificação do parque penitenciário e a contratação dos profissionais necessários. A degradação de infraestruturas atinge toda a justiça e obviamente, também a parte do parque prisional é afetado. Nós defendemos aqui o modelo belga e holandês, que se calhar seria interessante nós começarmos a pensar neles, que é crimes com penas inferior a 3 anos, têm casas de detenção em vez de irem para uma penitenciária comum, onde basicamente se começa a trabalhar na reinserção e onde o respeito e a responsabilidade, a responsabilização do indivíduo enquanto elemento da sociedade está no centro da ação do Estado. E, portanto, aqui nós retiraríamos as pequenas penas do âmbito prisional, cumpriria pelo menos 1/3 da pena, mas a dar ao Estado e à sociedade parte daquilo que tinha sido retirado. Quanto ao acesso ao direito, taxas de justiça e apoio judiciário, nós somos a favor do tendencialmente gratuito. A tal criação do Serviço Nacional de Justiça, como já o ano passado aqui falámos, quer dizer, é inconcebível que uma pessoa que ganha 1.000 euros tenha que pagar 200 euros de taxa de justiça e mais 500 euros no advogado. Quer dizer, lá se vai o ordenado de um mês para conseguir defender os seus direitos. Por essa via, isentando de taxas e de custas, e pela criação também de um alargamento da rede de julgados de paz, que poderia ganhar competências também específicas em áreas como o laboral, administrativo, fiscal, pequenos montantes, mas aqueles montantes que dizem respeito às pessoas no seu dia-a-dia. Uma pessoa, quando vai contestar uma execução fiscal de 200 ou 300 euros, quer dizer, tem que gastar 500 euros para combater o exagero do Estado. E, portanto, é aqui que nós devemos repensar todo o sistema, criar mecanismos, ao nível local, para pequenos montantes, mas montantes que dão impacto na vida das pessoas do dia-a-dia. Paulo Moacho, também que propostas tem o LIVRE para o acesso ao direito, e também se o LIVRE defende que é preciso investir na segurança das prisões e também na qualidade do parque prisional. Bom, relativamente à questão do acesso, é claro que a questão dos custos é uma questão essencial, portanto a redução do valor das taxas de justiça é uma proposta que apresentamos, e de serem introduzidos também alguns critérios de ponderação, por exemplo, do valor que tem que se pagar das custas relativamente ao tempo que o processo demora, porque o Estado cobra exatamente o mesmo em taxas de justiça, quer o processo demore 2 ou 3 meses, quer demore 3 ou 4 anos. Isso não nos parece justo, ou até eventualmente estudar a possibilidade de introduzir face o critério dos próprios rendimentos da pessoa. É claro que também é preciso, como aqui já foi dito, alargar os critérios do sistema de acesso ao direito para poder abranger mais pessoas. O
problema não é só as taxas de justiça, depois há também a necessidade de pagar um advogado, e portanto aí é preciso universalizar mais essa possibilidade das pessoas recorrerem. Também questões como os julgados de paz, também estamos absolutamente de acordo que se deve alargar as suas competências, porque efetivamente têm funcionado muito bem no nosso país, com poucos custos e com bastante celeridade. Relativamente à questão das prisões, nós temos insistido muito nesta temática. As auditorias que o Governo fez foram focadas praticamente em exclusivo nas questões de segurança, e do nosso ponto de vista era preciso fazer um levantamento, como já foi feito no passado, mas entretanto já passou muito tempo, das próprias condições de habitabilidade, porque como já foi dito, a verdade é que Portugal é sistematicamente condenado e, portanto, nós estamos a pagar por termos más condições prisionais, e é preciso também não esquecer que o local onde os guardas prisionais estão é o mesmo local onde os reclusos estão. Portanto, se há más condições para uns, há más condições para outros. Este não é um tema que seja muito apetecível em termos de propostas eleitorais. Se calhar é um daqueles temas em que no tal Pacto da Justiça os partidos deveriam estar de acordo, porque assim, no fundo, distribui-se esse ónus de, efetivamente, dizer ao país: isto é mesmo importante nós fazermos, e estamos todos, ou praticamente todos, aqueles que defendem efetivamente um sistema humanista e de reinserção de quem está a cumprir pena, mas que haja esse consenso alargado, e pelo que foi dito, parece que ele efetivamente existe. É preciso deixarmos a lógica que tem sido seguida por este governo nas várias reuniões que tivemos, que eram teoricamente para negociar e para se poderem apresentar propostas, em que muito pouco concreto se discutia. É preciso mesmo olhar qual é que é o valor que vamos investir, a quantos anos, planear, porque não será feito de um dia para o outro, fazer esse planeamento a uma década se for preciso, mas começar-se a fazer finalmente, porque senão vamos só continuar eleição após eleição, a discutir isto como um problema, a continuarmos a ser condenados nos tribunais europeus, o sistema prisional a degradar-se e nada a mudar. Tânia Mesquita, estas são também áreas prioritárias para o PAN? Sem dúvida que sim. E aqui queremos também trazer um dado que é extremamente relevante, que é o facto do sistema prisional português ter aqui, ou seja, relativamente às penas, à duração das penas, serem demasiado altas. Portugal é o país europeu com a média mais alta duração de penas de prisão. Portanto, são cerca de 30 meses em 2001, porque 2021, aliás, dados de 2021 que temos, ou seja, mais do dobro da média europeia, que é de 11 meses. Portanto, nós temos 30, a média europeia é de 11,2 meses. Portanto, há que também olhar para estes dados e pensarmos aqui em soluções. Por outro lado, vem em linha daquilo que também já foi dito, registra-se estabelecimentos prisionais com condições muito precárias, espaços exíguos, pouco higiênicos, sobrelotados. Isso é muitas vezes visível no caso das celas, mas também no caso dos refeitórios, dos pátios comuns, como vimos, por exemplo, na altura da pandemia, que são mais propícios à propagação rápida também de doenças infecciosas. Obviamente que esta é uma matéria que tem que ser ponderada na próxima legislatura e, evidentemente, aqui o reforço da melhoria das infraestruturas prisionais, a remodelação, criar condições para que realmente possam oferecer mais condições e dignidade, independentemente dos motivos pelos quais as pessoas lá se encontram. Fazê-lo é, obviamente, assegurar os direitos humanos, mas também dos reclusos, mas também dos guardas prisionais, e nesse aspecto, obviamente, também proporcionar condições laborais dignas aos guardas prisionais, e algo que se consegue desde logo com a atribuição do suplemento de missão que foi dada à APJ. Portanto, é também em linha com aquilo que já foi mencionado, uma aposta na reinserção social e profissional dos reclusos, e isto é algo que, em nosso entendimento, tem falhado no nosso sistema prisional, e sobretudo nas situações de pena suspensa, e obviamente que tem que ser melhorado. Relativamente ao acesso ao direito, às taxas de justiça e ao apoio judiciário, obviamente que defende aqui uma aprovação mais célere dos pedidos de apoio. A atualização, por exemplo, de limites de rendimento, o limiar está muito desatualizado e, portanto, isto tem que ser revisto. Pagamento justo aos advogados também, portanto, a quem presta apoio judiciário, há uma desmotivação crescente também nesta matéria devido a esse facto. Propomos também a criação de uma plataforma
uma plataforma única e transparente para candidaturas, que obviamente possa também ter aqui uma decisão automática em casos que possam ser mais simples, a redução dos custos de justiça, seja através da revisão do sistema de taxas de justiça, seja depois também, por exemplo, na criação de isenções automáticas, como já acontece em muitos países da União Europeia para situações de vulnerabilidade social. E por outro lado também aqui, por exemplo, o pedido de apoio judiciário, uma vez concedido, possa ser válido durante um ano, é também uma proposta do PAN nesse sentido. Muito obrigado a todos por terem participado neste debate no Justiça Cega, que teve a produção da Beatriz Canato. Eu sou o Luís Soares, eu e o Luís Rosa estamos de regresso na próxima semana. Até para a semana.